Olá, meus alunos do segundo ensino médio. Hoje, a nossa aula de história é a continuação do nosso conteúdo que a gente viu na aula da semana passada, que foi a questão do golpe da maioridade, e agora Dom Pedro I está com o nosso imperador do Brasil, a gente está dá início ao nosso segundo reinado no Brasil. E hoje eu vou pegar um pouco da questão econômica, certo? Que com Dom Pedro Dom Pedro II assume o poder, no momento, nos primeiros anos, ele vai sofrer muita influência do Partido Liberal. Certo? A gente vai ver mais questões políticas, de revoltas mais na frente, nas próximas aulas, tá? Então, nessa aula, a gente vai ver um pouco da questão como vai ser o desenvolvimento econômico do Brasil nesse momento. E só para reforçar alguns avisos, hoje a gente encerra o nosso conteúdo em terceira unidade e na próxima semana iremos ter atividade de revisão para a semana de prova que iremos ter, tá? Então, bora lá. A gente vai ver como era essa economia no segundo reinado. Primeiro, a gente tem que destacar algumas coisas. O Barão de Mauá. Barão de Mauá vai ser um dos grandes produtores de café da região sudeste. E ele vai enriquecer tanto com essa produção de café que ele vai começar a investir em algumas coisas, na questão não só da indústria, da construção de ferrovias, vai ter até o Banco Mauá, que ele vai fundar. Então, ele vai começar a pegar o lucro que ele tem da produção de café e investir em outros setores da economia. Só para relembrar, o Brasil ainda tem aquele forte esquema de plantation. O que seria esse sistema de plantation que veio desde o período colonial? Que é grandes latifúndios com um único tipo de produto a ser explorado e usado para exportação, vender para exportação esse produto. Ainda está vigente esse sistema de plantation, que são grandes propriedades de terras. E daí a gente vai ter não só algumas outras atividades econômicas em alguns locais da região do Brasil, como a questão da seringueira e seringais, na produção, na extração, na produção do látex, na região do Acre, na região norte. A gente vai ter a produção do açúcar na região nordeste, que foi muito forte no período holandês, certo? No período colonial, mesmo ainda continua com força a produção de açúcar dos engenhos aqui na região nordeste, mesmo que perdeu força no cenário internacional, porque vão ter outros concorrentes da produção de açúcar, mas ainda é uma das principais atividades econômicas dessa região. A gente vai ter a produção de algodão na região do Maranhão, certo? A gente vai ter a produção de tabaco, a gente vai ter a questão do início da pecuária no Brasil, vai ganhando mais força que a criação de gados, não só de gados e outros animais, voltada também não só para o consumo interno, principalmente, e dos seus derivados. A gente vai ter, nesse momento, falar muito sobre o nosso ouro verde. O que seria esse ouro verde, que é tão conhecido? O café. O nosso café vai ser o nosso principal produto de exportação. O café, ele não só vai ser um dos nossos principais produtos da economia, mas também vai ser não só comercializado no mundo inteiro, mas ele vai trazer esse grande impacto no nosso desenvolvimento econômico. E com isso vai centralizar o desenvolvimento da economia brasileira na região sudeste. A gente vai ter a região sudeste, a região de São Paulo, como uma das maiores produtoras de café do Brasil nesse momento do segundo reinado. E com isso a gente vai ter não só mão de obra nesse momento escrava, africana, mas também a gente vai ter a mão de obra de imigrantes que vão vir para o Brasil para trabalhar nessas fazendas de café. Então, essa mão de obra de imigrantes italianos já é uma mão de obra assalariada, mas eles só começam a receber esse salário depois das primeiras colheitas de café. Então, vai demorar um tempo para isso acontecer. Então, a gente vai ter essa mão de obra também italiana, que já é uma mão de obra experiente, que já conhece um pouco da produção de café. E com isso, a gente vai ter formações de grandes barões de cafés, da qual vou começar a investir mais e mais e mais e mais na produção de café, já que nosso café é muito bem visto, a qualidade dele no exterior. Então, a gente vai ter também, em relação ao comércio, algumas tarifas que vão começar a ser vigentes. Então, principalmente, a gente vai ter a tarifa de Alves Branco. Que seria essa tarifa? Vai começar a aumentar a taxa de produtos de importação inglesas. Vai começar a ser cobrada a taxa de 60% e já os produtos brasileiros de 35%. Então, você vê as coisas se revertendo. A gente tinha no período da família real brasileira, os produtos ingleses eram taxados muito mais baixos, os produtos eram considerados mais em conta
do que os nacionais. Então você começa a reverter, que seria criar uma economia que vá proteger a economia brasileira e fazer desenvolver. Já que a gente já tem um café que não está sendo um dos principais produtos de exportação e está trazendo um lucro, a gente também precisa pegar esse lucro desse café e investir em outros setores. E daí vai dar início no investimento no setor das indústrias de base no Brasil, tá? Ainda inicialmente, tá? Então, a gente também vai ter a Lei da Terra de 1850, que seria isso. Para você adquirir a propriedade de terra, você precisa ou comprar, ter uma escritura reconhecida em cartório, que aquela propriedade de terra é sua, ou herdar aquela terra. Com isso, para acabar a questão de você vai lá tomar posse daquela terra. Não, agora você precisa de um documento registrando, um documento que mostre que você é propriedade daquela terra. Então você vê que nesse segundo reinado a gente vai ter algumas mudanças em relação a isso, principalmente ao setor da economia, e cada vez mais vai focar na questão da produção do café, e com isso vai centralizar esse desenvolvimento da região sudeste. E as outras regiões, norte e nordeste, vão sofrer com isso, com esse impacto, certo? Com essa centralização desse desenvolvimento econômico, que queira ou não, essas regiões vão acabar meio que sendo esquecidas pelo governante, em relação de ter uma atividade econômica forte, sem depender dessas regiões que estão produzindo café. Eu vou ficando por aqui. Vocês vão ficar com a ficha da atividade. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, em relação à atividade, vocês podem me enviar uma mensagem no privado no WhatsApp.